Olá, tudo bem? Meu nome é Marcelo Teles e neste vídeo falarei um pouco sobre sistemas de armazenamento. Falarei um pouco sobre sistema binário, bits, bytes e gigabytes. Se você se interessa por esse assunto, se inscreva no meu canal. Frequentemente eu abordo esse tipo de assunto num formato simples de entender. E se seus amigos também curtem esse tipo de assunto, compartilhe esse vídeo com eles, assim todo mundo fica aprendendo as coisas de um jeito muito mais simples. Antes de falar sobre o sistema de armazenamento, vou falar um pouco sobre o sistema binário. O sistema binário ele é representado por 2 dígitos. Para fazer uma explicação sobre o sistema binário, eu vou colocar aqui o 2 elevado a 0 até o 2 elevado a 7. 2 elevado a 0. Pronto, então eu coloquei aqui, bem em cima nessa primeira linha, o 2 elevado a 0 até o 2 elevado a 7. Agora eu vou colocar aqui o resultado. 2 elevado a 0 é 1, 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2. Pronto? Agora para a gente fazer as possíveis combinações, já que o sistema binário é somente zeros e 1, a gente vai colocar nesta linha aqui apenas zeros e 1s. Vamos supor que nesta linha aqui a gente deseja fazer o número 1. Para a gente fazer o número 1, a gente vai colocar zeros aqui, indicando que a gente não quer ativar esse valor que está na linha de cima. E aqui nesta posição a gente vai colocar um 1, indicando que a gente quer ativar esse valor aqui que está nesta linha de cima. Então para fazer o número 1, basta a gente colocar zeros em todas as posições e colocar 1 nesta posição aqui, ou seja, na primeira posição. Para fazer o número 2, vamos supor que a gente deseja fazer o número 2 agora. Para fazer o número 2, você já percebeu que eu tenho aqui um 2, certo? Então significa que o número 2 vai ser também aqui tudo 0, e aqui eu vou colocar um número 1, já que o sistema binário é apenas zeros e 1s. A gente simplesmente colocou o 1 nesta posição, porque nesta posição a gente tem um 2. Isso significa que este 2 vai ser considerado, vai ser computado. Então, para fazer o número 2, a gente vai fazer, na verdade, o número 10. Agora, para ficar mais claro, vou fazer mais um exemplo, onde a gente deseja fazer o número 3, a terceira combinação, no caso, né? Para fazer o número 3, que é a terceira combinação, a gente vai fazer, na verdade, o número 11. Então, para fazer o número 3, a gente utiliza estas duas posições, já que esta posição vale 2 e esta posição vale 1, e 2 mais 1 dá 3, a gente vai ligar esses 2 bits. Cada um desses aqui é um bit, que pode ser colocado 0 nele ou pode ser colocado 1. Para fazer o último exemplo aqui, faremos agora o número 4. O número 4, a gente já viu que ele está aqui em cima. Então, para fazer o número 4, na verdade, a gente vai fazer o número 100, ok? Muito bem. Agora que a gente falou um pouco sobre o sistema binário, vamos supor que a gente queira aumentar. Com esses números aqui, a gente consegue fazer 256 possíveis combinações diferentes. Se a gente for fazer todos os números aqui, a gente consegue fazer até o número 255. Então a gente consegue fazer de 0 até 255. E isso dá 256 possíveis combinações. Então se a gente um dia quiser aumentar, se a gente quiser fazer, ao invés de 256 possíveis combinações, a gente pode querer fazer mais do que isso, né? A gente pode querer aumentar a nossa capacidade. E para a gente aumentar a nossa capacidade, a gente precisa colocar mais um bit aqui, correto? E quando a gente coloca mais um bit aqui, na verdade a gente consegue aumentar a nossa quantidade de combinações de 256 possíveis combinações para 512 possíveis combinações. Não tem como a gente aumentar de 256 para 257 apenas. Então a gente tem que aumentar de 256 para 512, porque simplesmente colocando um bit a mais, a gente dobra a nossa quantidade de possíveis combinações. Então, também é por isso que quando você quer comprar um pendrive, por exemplo, quero comprar um pendrive, não tem pendrive de 43 GB, por exemplo,
ou você vai comprar um pendrive de 32 GB ou de 64 GB. Então existem umas unidades padrão de medida que a gente tem que escolher, porque eles são fabricados nesse formato. Então se a gente for aumentar, a gente simplesmente dobra a nossa quantidade de combinações, de 256 para 512, ok? E para complementar aqui, quando a gente junta 8 bits, o que a gente consegue como resultado? A gente consegue 1 byte. Então 8 bits, que são esses aqui em cima, né? Eles formam 1 byte. Então quando a gente aumenta a nossa quantidade de bit de 8 bits para 9 bits, a gente passa a ter 2 bytes, certo? E 8 bits, eu falei para vocês antes que a gente consegue fazer 256 combinações. E com 9 bits a gente consegue fazer 512 combinações. Perceberam que aumentou a nossa capacidade aqui, dobrou, e aqui também dobrou. E quando a gente passa para 10 bits, a gente também passa para 4 bytes. E a gente vai ter a condição de fazer 1024 possíveis combinações. Então as quantidades aqui elas vão dobrando e aqui também elas vão dobrando. Quando a gente for comprar um pendrive ou um HD que seja, a gente não vai encontrar todos os possíveis tamanhos. A gente vai ter que adotar um padrão, vai ter que obedecer o padrão no qual eles são fabricados. Então muitas vezes a gente quer comprar um HD de 430 e não vai ter. Ou vai ter de 320 ou de 500. Então a gente tem que escolher qual é o padrão que a gente vai adotar. E quando você compra um HD de 500 GB e depois vai conferir e aparece lá 465 GB, não é porque o fabricante fez um HD errado. Na verdade, ele foi fabricado e foi medido em bytes e não em gigabytes. Na verdade, ele tem 500 bilhões de bytes, mas ele não tem 500 gigabytes, sim 465 gigabytes. Da mesma forma que um HD de 1 tera não tem 1 tera, e sim 915 GB. Se a gente for converter os 915 GB, a gente vai encontrar um número muito próximo de 1 trilhão de bytes. Mas por que acontece essa diferença? Acontece porque a unidade de medida ela não é múltipla de 10, e sim múltipla de 2 elevado a alguma coisa. Então a gente não compra de 10 em 10. Por que a gente não compra de 10 em 10? Porque para a gente formar 1 byte, a gente precisa de 8 bits e não 10 bits. Então é por isso que as multiplicações aqui, elas não seguem múltiplos de 10, e sim múltiplos de 2 elevado a algum valor. Então cada unidade que troca para o dobro da anterior e não para uma unidade a mais. É por isso que as unidades de medidas são diferentes quando são vendidas e quando são fabricadas, porque elas são fabricadas obedecendo um padrão e são vendidas obedecendo o padrão da sua época. Hoje a gente compra HDs de gigabytes, mas antigamente até de terabytes, mas antigamente, né, no início da computação, se comprava HDs de apenas alguns bytes. Só que essa unidade de medida foi subindo porque a capacidade e a necessidade de armazenamento foi aumentando. Então, para não ficar falando 1 trilhão de bytes, é muito mais fácil falar 1 terabyte. E isso vale para outros produtos também. Por exemplo, você quando compra leite, você compra 1 litro de leite. Você não compra, por exemplo, goles de leite. Você não compra mamadeiras de leite. Quando você compra arroz, você compra 1 quilo de arroz. Você não compra 3 panelas de arroz. Você compra na unidade que ele é fabricado. Mas muitas vezes quando a gente vai usar na prática, a gente precisa adotar uma outra unidade. E é por isso que existem essas diferenças. As unidades que as coisas são fabricadas e vendidas e as unidades que realmente a gente utiliza e adota na prática. Espero que você tenha entendido um pouco sobre como funciona o sistema de armazenamento, como funciona o sistema binário, o que é um byte, o que é um gigabyte. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Até o próximo!